Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre a questão do calor em si, né? São as partes de definição, a relação de conforto térmico e de estresse térmico, né? Sua diferença, uma equivale às questões de ergonomia e outras equivale às questões de insalubridade e aposentadoria especial. Já nessa aula a gente vai debater propriamente, né, as questões do estresse térmico. Deixa eu só botar aqui o relógiozinho para poder marcar um cronômetro para ver com quantos minutos a gente vai, né, de aula. Beleza? Então, se vocês quiserem seguir bem, né, a aula, vai ser tudo dessa aula, vai ser com base na NHO 06. Só onde é que eu encontro? Você vai lá no site da Fundacentro, você bota na internet Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, né? Que é onde tem todas as normas. A gente tem 11 normas de higiene ocupacional. E a que a gente vai debater hoje, e a que serve para fazer cálculo de aposentadoria especial, e também, né, com a nova NR15, ela pede para você avaliar em cima da NHO 01 também para as questões de insalubridade por exposição ao calor. Beleza? Então, eu já anexei aí na aula de vocês, você já tem anexado, mas se quiserem baixar, né, lá no site da Fundacentro. Beleza? E o critério para a gente avaliar as questões do calor, né, do estresse térmico, são 2 pontos. Então, na aula passada a gente já iniciou esse conhecimento, né? Você tem que analisar primeiro os valores de IBUTG. Lembra que a gente fez um cálculozinho bem simples de IBUTG? Então, o cálculo de IBUTG, lembra? São 2. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma tela em branco. Então a gente precisa, ó, o cálculo de IBUTG, ele tem sem carga solar, a gente viu lá, né, que era sem a luz solar, e o IBUTG, que é a questão da temperatura, né? IBUTG sem carga solar é 0,7 da temperatura de bulbo úmido ou natural, pode ser um bulbo, pode ser um N, e 0,3 da temperatura de globo. Então isso aí a gente vai no equipamentozinho, né, num termômetro de globo, e é bem fácil de se medir. Pega os 2 valores e faz o cálculo. Se você quiser esse cálculo com carga solar, não é que você quiser, né? Na sua avaliação lá de campo, se ele tiver a céu aberto, né, ele é com carga solar. Então, com carga solar é uma outra formulazinha, né? É o IBUTG, é bem parecido, ó. É 0,7 de TBU, né? Eu gosto de botar TBU, mas tem fórmula que é TBN. É a mesma coisa. Ou é temperatura de bulbo úmido, ou é temperatura de bulbo natural. Mais 0,2 de TG, temperatura de globo. É aquele globo bem grande lá, o preto, né? Você mede de lá. Mais 0,1 de TBS, que é a temperatura de bulbo seco. Vejam que os 3 é 100%, ó, 7 com 3, 10, né? E 7 com 2, com 1, 10, né? Ou 0,7 com 0,2 com 0,1 dá 1. Então esse é o cálculo, né, para o IBUTG. Já a questão do IBUTG médio é quando você tem um momento de trabalho e um momento de descanso. Então digamos que isso aqui ó, é sem carga solar. Então vamos aqui. Então, sem carga solar, o trabalhador ele pode ter o seu momento de trabalho naquele ambiente quente e também ter um momento, né, para ele descansar para poder fazer o cálculo. Então existe o IBUTG de trabalho e existe o IBUTG
de descanso, que é a mesma coisa, é esse mesmo cálculo, só que com a temperatura no momento de trabalho, e esse mesmo cálculo, só que com a temperatura para o momento de descanso, beleza? Aí você, quando for calcular o seu IBUTG médio, que é o que eu preciso mesmo, é o IBUTG médio, é o IBUTG de trabalho vezes o tempo trabalhado, lembra que a gente fez isso na aula passada? Mais o IBUTG de descanso vezes o tempo descansado. Tudo isso dividido para uma hora, que é 60 minutos. Pronto, esse é o cálculo. Então, tanto você faz o cálculo, esse mesmo cálculo, ó, se você for com carga solar, a fórmula é essa, mas o procedimento é o mesmo, entendeu? Então, é desta forma que você faz o cálculo de IBUTG, que é o primeiro parâmetro que eu preciso, é o valor de IBUTG, beleza? O outro parâmetro que eu preciso para poder utilizar no meu cálculo é a taxa metabólica. Então é a taxa metabólica, que é o meu outro parâmetro. Então vamos aqui, vamos criar uma outra telinha em branco aqui. Opa, é a minha. Vou criar de novo aqui, peraí, porque eu sujei ali a tela em branco. É a minha taxa metabólica. Então a taxa metabólica é um valor tabelado, é um valor que está numa tabela, e já a gente vai ver essa tabela. Só que existe um cálculo para a taxa metabólica média, que é um M com um tracinho em cima, aonde você vai pegar a taxa metabólica de trabalho, que aí você vai lá na tabela. Ele trabalha com o que? Ah, professor, ele trabalha, aonde eu fiz meu laudo, o cara trabalha como padeiro. E o trabalho do padeiro é como? É em pé o dia todo, ele é em pé num ambiente muito quente, é em pé com as mãos em movimento, é em pé e sentado, essas coisas que você vai avaliar para a taxa metabólica de trabalho. Aí você vê a taxa metabólica de trabalho vezes o tempo trabalhado, né? Aí você faz aquela regrinha de 3 da aula passada para poder levar isso aqui para uma hora, né? E depois você vê a taxa metabólica de descanso já. Aí você tem que ver, se ele não descansa no local, você não coloca no cálculo. Se ele descansa no local, você tem que colocar no cálculo, mas na maioria das vezes tem, viu? A taxa metabólica de descanso vezes o tempo descansado, tudo isso dividido por 60. Pronto, aí você tem a taxa metabólica média. Aí você tem a taxa aí você tem o IBUTG médio e a taxa metabólica média, que é isso, esses dois valores é que você precisa para ir para as tabelas, né, da NHO 06, beleza? Então, ó, como eu já tinha adiantado, ó, a gente tem o IBUTG, né, para um ambiente sem carga solar, que é essa fórmula, ó, que a gente já adiantou para vocês. E a gente tem um outro cálculo de IBUTG com carga solar no ambiente aberto, que essa é outra fórmula. Veja que para você decorar, ó, 0,7 com 0,3 vai dar 1, 0,7 com 0,2 com 0,1 vai dar 1. E sempre o maior valor é do TBN ou TBU, né, que é o termômetro de bulbo úmido ou termômetro de bulbo natural. Alguns livros vocês vão encontrar como termômetro de bulbo úmido, outros livros vocês vão encontrar como termômetro de bulbo natural, beleza? E aqui tem o que significa, ó, TBM, ó, termômetro de bulbo úmido natural, TG, termômetro de globo, tudo isso em graus Celsius, né? E TBS, termômetro de bulbo seco. Você só vai usar o TBS, que é o termômetro de bulbo seco, no ambiente com carga solar, ou seja, no ambiente aberto. Se você estiver num ambiente fechado, como é esse caso aqui, que eu estou numa sala, num quarto, você vai usar essa primeira fórmula aqui. Beleza? Valeu! Então aqui, ó, é a questão das taxas metabólicas, aonde você vai numa tabela.
Então, para calcular a minha taxa metabólica média que a gente viu, a gente precisa da taxa metabólica de trabalho e a gente precisa da taxa metabólica de descanso. Aí você tem que ver quando você estiver fazendo o seu laudo. O que é a taxa metabólica? A taxa metabólica diz assim, ó, as taxas metabólicas relativas a diversas atividades físicas exercidas pelo trabalhador devem ser atribuídas utilizando os dados, né, constantes desse quadro 1, que apresenta as taxas estabelecidas em função de cada atividade. Só que isso aqui, ó, esse quadro, não é só esse quadrozinho aqui não, é um quadro grande. Se você for lá na NHO01, vocês vão ver que é um quadro grande, ó. Começa aqui, ó, e é um quadro gigante, ó, aqui, ó, começa aqui, ó, com trabalho sentado, aí vai aumentando. Quanto mais movimento ele for fazendo, ele vai aumentando a sua taxa metabólica. Digamos que ele trabalha, vamos pegar aqui um trabalho mais cansativo, ele trabalha correndo no plano a 9 km por hora. Isso aqui, ó, é um trabalho de gari, o cara corre bastante. Vamos pegar outro aqui, não, esse aqui correndo no plano é muito alto. Não, mas vamos pegar esse, né, que é o trabalho de gari, ó, correndo no plano a 9 km por hora. Então guardem esse número aí, 789. Isso aí seria minha taxa metabólica de trabalho. O gari descansa. Se ele descansar, você tem que calcular o tempo dele descansado e a taxa metabólica de descanso. Então, em alguns momentos ele pode fazer um trabalho leve com as mãos ou em repouso. Vamos botar repouso, 100. Então 100. Vamos voltar para lá. Vamos botar 100 e 789, né? Vamos botar isso aí. Então o descanso eu vou guardar aqui 100 watts e 789. Pode ser outra coisa, mas vamos deixar isso aqui mesmo. Pronto. Isso aí, para aquela função, é a taxa metabólica de trabalho e a taxa metabólica de descanso. E eu posso calcular, aí agora eu preciso do tempo descansado, do tempo trabalhado e do tempo descansado. Aí eu tenho que fazer, lembra da aula passada, minha regrinha de 3 para 1 hora? Digamos que o gari ele trabalha durante 8 horas por dia. Dessas 8 horas, ele trabalha 7 horas, 7 horas correndo e 1 hora descansando. Então você tem que fazer uma regrinha de 3. Então ele bota, ó, se 8 horas equivale a 60 minutos, 7 horas vai valer quanto? Então você pega, cadê minha calculadora? Você pega 7 vezes 60 dividido para 8, vai dar 52 minutos, 52,5. Então 52,5 minutos é trabalhando e o restante para 60, 7 minutos é descansando. 7,5 minutos é descansando. Pronto. Então eu tenho como calcular minha taxa metabólica média, que é essa aqui, ó. Taxa metabólica. Taxa metabólica trabalhada vezes o tempo trabalhado, mais taxa metabólica descansado vezes o tempo descansado, dividido para 60. Veja que esse somatório sempre tem que dar 60. Beleza? Então essa aí é como fazer o cálculo. Faça um cálculo aí para precisa me dar o valor, né? Aí vocês vão ver qual é o valor que vai dar. Beleza? Então é dessa forma. Para o cálculo do IBUTG médio é bem parecido, né? Para o cálculo do IBUTG médio é bem parecido. Aqui você precisa de duas coisas. Você precisa, que nem eu já tinha adiantado para vocês, você precisa do IBUTG trabalhado e você precisa do IBUTG de descanso. Então aqui eu tenho o IBUTG 1, aqui eu tenho todos os trabalhados. Por que tem IBUTG de trabalho 1, IBUTG de trabalho 2, IBUTG de trabalho 3? Porque às vezes eu tô em vários ambientes, então eu preciso fazer o somatório do IBUTG de vários ambientes, beleza? Se eu tiver em descanso em vários ambientes, também de descanso em vários ambientes. Então ele fala o seguinte, ó, o limite de exposição ocupacional ao calor é estabelecido com base no IBUTG médio ponderado
e a taxa metabólica média ponderada, isso a gente já viu no instante. Este é o limite, este é o limite horário e, portanto, deve ser respeitado em qualquer período de 60 minutos. Por isso que eu faço sempre uma regrinha de 3 para 60 minutos corridos, né, ao longo da jornada de trabalho. Aí você faz aquela regrinha de 3 e sempre jogando para 60 minutos. Beleza? A taxa metabólica da mesma forma, se você tiver em vários ambientes de trabalho, você tem que fazer, eu tenho quantos ambientes aqui? Eu tenho N ambientes. Então, eu preciso da taxa metabólica no primeiro ambiente e o tempo trabalhado naquele ambiente. Eu preciso da taxa metabólica no segundo ambiente e o tempo trabalhado naquele segundo ambiente. Eu preciso da taxa metabólica num terceiro ambiente e o tempo trabalhado no terceiro, no quarto, no quinto. E tudo isso, regrinha de 3, para você fazer uma regra de 3 para sempre, para 1 hora. Mas o que é que eu preciso? IBUTG médio e taxa metabólica média. Beleza? Para quê? Para isso. Digamos que eu encontrei o meu IBUTG médio e a minha taxa metabólica média, um valor de 30, IBUTG médio deu 33,7 graus Celsius e a minha taxa metabólica média deu 258 watts. Beleza? Agora eu preciso saber com esses dados aqui se eu estou num ambiente insalubre ou não. Aí eu vou aqui, ó. Primeiro aqui ele não diz se o ambiente está insalubre. Vamos ver o que a primeira tabela diz. Nível de ação. Lembra que nível de ação é o momento que o técnico de segurança precisa fazer alguma coisa dentro da empresa, porque ele não pode chegar acima do limite de tolerância. O nível de ação equivale a 50%, né, até 100% do valor necessário. Então, nível de ação, se está dentro do nível de ação, você já precisa propor medidas. Então, ele fala aqui, ó, nível de ação para os trabalhadores aclimatados. A gente já aprendeu o que é aclimatação, que é aquela questão de você treinar o trabalhador, acostumar ele, né, acostumar o corpo do trabalhador no ambiente. E limite de exposição para trabalhadores não aclimatados. Mas aqui já serve, ó. Se você tiver trabalhador que não foi aclimatado, já é o limite de exposição. Então aqui a gente já pode avaliar se está acima do limite de tolerância para trabalhadores não aclimatados. Então olha o valor que eu botei aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui uma taxa metabólica, aqui não dá, né? Vamos para cá, 230, não. Cadê? 230. Não deu ainda. Passou, né? Tem já 300. Vamos lá na tabela, vamos ver se a gente tem. A tabelinha tá melhor. Vamos lá. Grande. Vamos ver se a gente tem uma primeira tabela. 200. Aqui é a tabela 1. É essa aqui que a gente está avaliando. Vamos pegar aqui o valor 230? 241. 241, vamos ver qual era. 258. Vamos aqui, 257. O cara que está com a taxa metabólica média de 257, ele só pode ficar no máximo 25,9. Ó, o cara que está 257, aqui eu botei 258, ele só pode estar no máximo 25,9 graus Celsius. Ele está a 33,7. Ou seja, se esse trabalhador ele não está aclimatado, ele está acima do limite de tolerância. Ou seja, ele está acima do limite de tolerância. E se não for proposta nenhuma medida para baixar essa temperatura, ele vai ter que receber o adicional de insalubridade. Então é desta forma que faz, né, o cálculo. Na próxima aula eu vou propor uma série de cálculos para vocês irem fazendo, né, devagar, beleza? Então a primeira tabela serve para isso. A segunda tabela, ela já serve, né, é o limite de tolerância, o limite de exposição para trabalhadores já aclimatados. É o mesmo esquema, você só vê a taxa metabólica média, o IBUTG médio e compara para ver se ele está acima do limite de tolerância.
A terceira tabela, deixa eu onde é que eu encontro essa tabela? NHO 06. A terceira tabela é para você ver o valor teto. Só o que é o valor teto? É o momento que o trabalhador não pode ficar nem um minuto exposto àquele nível de temperatura, nem um minuto. Então não pode passar nem um minuto, entendeu? Então a gente chama que é o valor teto. Então ele fala aqui, ó, além dos limites estabelecidos na tabela 1 e 2, né, que fala sobre os limites de tolerância para trabalhadores não aclimatados e aclimatados, deve ser observado o valor teto, lá na tabela 3, onde acima do qual o trabalhador não pode ser exposto sem uso de vestimenta e equipamento de proteção adequada em nenhum momento da jornada de trabalho. Ou seja, nem um minuto ele pode estar exposto a esse tipo de temperatura. Beleza? Então tem aí esse limite aí. A aclimatação a gente já viu na aula passada e a gente vai ver aqui novamente. Então a aclimatação, ela requer, né, a realização de atividades físicas e exposições sucessivas e graduais ao calor dentro de um plano, né, é tipo um treinamento, que deve ser estruturado e implementado sob a supervisão médica, porque a empresa ela vai escolher alguns trabalhadores que tenham aptidão para trabalhar com calor, para o corpo meio que se acostumar, criar algumas medidas fisiológicas para poder trabalhar num ambiente quente. Então ele vai colocando de forma progressiva o trabalhador até que atinja, né, as condições de sobrecarga térmica similares àquelas previstas na rotina de trabalho dele. Beleza? Então esse é o processo de aclimatação. Por isso que um trabalhador aclimatado, ele aguenta uma quantidade de calor um pouco maior relacionada àquele trabalhador que não está aclimatado. Beleza? Uma coisa que foi inserida no último ano, que não tinha, né, não tem ainda, agora tem também, né, na NR15, porque a NR15 agora é com base na NHO 06 e não era, e que tem, falar com 2 anos, 1 ano e pouco, que agora tem, é a inclusão da adição da vestimenta no IBUTG. Então, às vezes você coloca uma roupa e aumenta ainda mais a condição do calor. Você coloca uma roupa impermeável, lógico que o calor vai aumentar. Então é por isso que você, dependendo do tipo de vestimenta que você vai colocar, você tem um incremento de IBUTG e você precisa inserir isso no cálculo, beleza? Então ele fala o seguinte, ó, as vestimentas utilizadas, elas podem, né, influenciar nas trocas de calor do corpo, né, com o ambiente, devendo, portanto, ser consideradas na avaliação da exposição ocupacional ao calor. Assim, a correção para vestimenta deve ser realizada sempre que o trabalhador utilizar vestimentas ou EPIs diferentes dos uniformes tradicionais. Então, daqui, ó, digamos que o trabalhador, além de estar sobre um IBUTG médio de 27 graus Celsius, ele ainda está utilizando um macacão forrado de tecido duplo. Então você precisa incluir aí 3 graus Celsius. Então ao invés de 27, ele está sob 30 graus Celsius de IBUTG. Então você precisa adicionar isso ao cálculo. Então você tem que verificar também qual é a vestimenta dele. Imagine se ele tiver com um macacão impermeável ao vapor, né, sobreposto à roupa de trabalho. Então você tem que adicionar 12. Então 27 com 12 aí dá 37, 38, 39. Então 39 de IBUTG, altíssimo, né? Então a vestimenta também influencia muito no cálculo, beleza? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque a gente já está com quase 25 minutos de aula, né? Para não ficar uma aula muito pesada, como ficou a de ontem, que eu me empolguei muito e deu quase 40 minutos, né, de aula, beleza? Já já a gente volta. Só tomar aqui uma água e a gente volta já. Beleza. Valeu!